Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais este devocional. Estamos lendo o livro de Mateus, capítulo 21. Já estamos no versículo 28. Nós vamos ler até o versículo 32. Diz assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade eu vos digo que publicanos e meretrizes vos precede no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Ok. Há algum devocional aqui atrás, nós falamos da pergunta dos escribas e fariseus, e eu disse que o Senhor já tinha respondido a eles na mesma resposta, quando ele faz a pergunta: de onde vem o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles sabiam que vinha do céu, mas não aceitaram. Ele também estava falando que o dele era do céu. E aqui o Senhor volta no assunto. Porém, ele mostra uma realidade que condiz muito com a forma em que Deus acaba julgando as coisas. A gente tem essa crise na questão do julgamento, porque tudo que nós temos é uma visão das coisas, nós temos uma visão do que está acontecendo. Nós não temos a verdade daquilo, mas mesmo assim, as verdades que nós temos, elas ficam debaixo de uma decisão que só o Senhor Deus tem. Então só o Pai é que tem o julgamento próprio. Nós não temos. E dentro desse julgamento do Pai é onde nós vemos essas direções do Senhor. Ele fala aqui, ó, 2 filhos. O pai chega no primeiro e fala: Você pode me ajudar hoje lá na vinha? E ele fala assim: Pai, claro. Só que ele não foi. E aqui o outro filho, quando o pai chega e fala: Você pode me ajudar lá na vinha? Ele fala: Não vou não. Depois ele cai na real, fala: Poxa vida, meu pai me deu tudo até aqui, tudo que era dele é meu. Ele é arrependido, né? Por algum tipo de consentimento, ele vai. Aí o Senhor pergunta: Qual que fez a vontade do pai? Todo mundo fala: Claro, foi o segundo. Porque não disse de vista, mas a atitude superou o que disse ele à vista. E o Senhor, então, ele está falando o quê? Que o coração daquele homem trabalhou para que o pai dele fosse engrandecido, ao passo que o outro tinha uma voz, tinha um sim, mas não tinha um coração. O Senhor diz: o João Batista estava aí pregando. O que as meretrizes e os publicanos, né? Os publicanos é uma forma de você chamar os pecadores, pessoas rasas, baixas, que tinham pecados. Por exemplo, os coletores de impostos eram os publicanos também.
Então, os publicanos e as prostitutas, eles creram naquilo que o João falou, se arrependeram, batizaram. Mas e os fariseus? Eles não. Porque julgavam apenas o que é que esse faz mesmo. Eu não entendo esse mistério dele. Eu não sei, tá aí. Ninguém pede, ninguém fala nada. Ou seja, alguém devia falar, é interessante, ele é corajoso, né? Ele é corajoso, ele é um rapaz de fibra. Mas tudo bem, é só isso. Isso mostra o quê? O coração cheio de espectros religioso e totalmente vazio do servir a Deus. E olha que isso não é pouca coisa, não. Isso é o que tem acontecido. Então nós temos ali uma fala que não condiz com o coração. Isso, infelizmente, está em todas as áreas e isso mostra a forma em que o nosso Deus faz a avaliação e o julgamento. Bom, podemos tirar uma lição muito gloriosa daqui. Qual é essa lição? Essa lição é o seguinte: nós temos que alinhar aquilo que está no nosso coração com o nosso Deus. Então você pode, às vezes, por uma conversa, por uma presença, por uma veste, até enganar alguém da célula, da igreja, como que tá tudo bem, olha isso aí, vamos lá, não estando. Porém, necessariamente a Deus, isso não vai passar. Porque esses doutores da lei, eles eram de Deus para todos os homens. Porém, Deus estava do lado deles, andando com eles, e eles queriam se livrar dele a todo momento, tendo ele como um, igual a eles, comum, porém inferior a eles. Isso é que é a pior de todas as coisas. Porque você cai naquele pensamento, né, que você e o seu grupo que anda com a sua direção, vocês estão vivendo uma história. Vocês estão vivendo debaixo de um contexto, você então cai naquele entendimento. Que você é o certo, o que você faz é certo, o que vocês pensam dá certo, como vocês pensam dá certo. E tudo que é diferente daquilo que você está habituado a viver, com quem você está habituado a viver, é errado. Isso, infelizmente, é o contexto religioso que mata. Porque esses homens não enxergaram o Senhor. E ainda quando ele ressuscita, quando ele ressuscita o Lázaro, mas aquilo é uma sequência, ele também cura o paralítico, 38 anos, ali no posto de Betesda, e ele também cura um cego de nascença. São os 3 milagres extraordinários. Ele faz tudo na sequência, no mesmo lugar. E uma multidão de fariseus fala: esse cara é de Deus e eu tô com ele. O que a maioria faz? Faz uma regra. Quem andar com esse Jesus vai ser expulso, vai perder a carteirinha. Olha isso, e em muitos casos, perder essa carteirinha era perder o salário, perder o dinheiro. Imagina o que era a vida de alguns fariseus, tendo que ir contra Jesus, falar mal de Jesus, vivendo no meio dos fariseus, porém crendo em Jesus. Nós sabemos que o Nicodemos era um desse. Só Deus para ter misericórdia. Mas isso é o que a religião faz. Então, a dica é: leve seu coração para Deus na maior verdade possível. O pastor tá sujo, leve-o. Tem erros diários, leve-o. Tem erros que eu não venço há anos, leve-o. Tem sentimentos terríveis, leve eles para Deus. Pai, meu coração tá assim, assim, assim. Eu creio que o Senhor tem perdão para mim
E eu creio também que o Senhor tem restauração para mim. A ideia aqui não é nem ir lá pedir perdão. Vai lá, pede perdão, Deus vai te perdoar. Ele morreu por você, ele morreu por todos os seus pecados. E se é todos, vai, já perdoou, até você ainda não cometeu. A questão não é pedir perdão, isso já está garantido. A questão é você restaurar esta comunhão, restaurar esta aliança. Não é confessar necessariamente o pecado, é confessar a palavra. Sabe, eu tenho que escrever e falar sobre pedir perdão e confessar o pecado, porque essa é a forma que as pessoas entendem. Mas a questão é confessar a palavra. Eu sei que tudo podes, meu amado, que nenhum dos teus planos será frustrado, porque a minha vida está nas tuas mãos. Eu tenho tido deslizes assim, 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 mas eu sei que eu sou mais que vencedor e que esta atitude vitoriosa tomará conta da minha vida, porque o Senhor é a minha justiça em Cristo. E por aí vai. Confessar a palavra. E você confessa a palavra fazendo o quê? O que esse segundo moço fez. Arrependendo do que disse ao pai e indo ajudar o pai. Ao passo que o outro era formal, era certinho, tinha uma palavra dizendo sim, mas tinha um coração dizendo não. Faça essa troca. Se sua palavra diz sim, o seu coração diz não, volte-se para Deus com esse coração e diga: tá assim, papai. Muda ele, muda o rumo, muda as coordenadas, muda o batimento, muda a situação. E este coração que desce de mim é novo. É um coração para pulsar para o céu, é um coração para pulsar para o reino. Ou que assim seja devocional, leitura, oração. Teu coração vai mudar, não tem como não mudar. Ô pastor, sempre eu tô com um problema. Pois é, quando o senhor fala para aquele moço uma coisa ainda te falta, aquilo é história de vida. Nós sempre vamos estar lutando com alguma coisa, mas não se conforme com ela. Vença ela no poder de Deus, porque você vai ter uma outra coisa nova daqui a pouco. Isso é avanço, isso é uma espiral, passando pelo mesmo ponto, só que cada hora num nível mais alto. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te ilumine, em nome de Jesus. Fica na paz e até amanhã.